Yo le voy a dar ahora una dirección para que usted pueda tener una vida mejor. Pero yo no tengo dudas de que si usted está desempleado, las puertas ya se abrieron para usted. Yo no tengo duda de que usted usando su fe, de que usted va a tener una pesca milagrosa, que usted va a lograr cosas grandes y que la frustración económica se va a acabar. Yo no tengo dudas de eso. Va a acontecer. Amén, gente. Pero nuestra preocupación es de que usted tenga la vida eterna. Nuestra preocupación es de que usted tenga el Espíritu Santo, porque si usted no recibe el Espíritu Santo, usted tiene caducidad. Usted tiene caducidad, usted não vai suportar. Usted tarde ou temprano vai abandonar a Jesus. Tarde ou temprano usted vai deixar de venir aqui. Porque se usted não tem o Espírito de Deus dentro de usted se vai deixar dominar por las coisas externas que passam na vida. E pastor, como hago eu para ter o Espírito Santo? Entrega. E como eu me entrego, pastor? Dedique mais de seu tempo a Deus. Às vezes você está muito ocupado, muito ajetreado, e você não tem tempo para quem? Para Deus. Falamos de um homem chamado Zaqueu, que ele, por mais que era muito rico, ele não era feliz. Porque eu repito, você vai lograr, e você vai ter muito dinheiro, se você le echa ganas, você vai trabalhar, você vai lograr, pero o dinheiro não compra felicidade, não compra paz, não compra amor, não compra alegria. Você vai necessitar de Deus, e eu não quero que você tenha muito dinheiro para perceber isto. Já lhe estou dizendo, há quienes têm muito dinheiro e não são felizes. Amém, gente? É um engano do ser humano. Mira como el ser humano es tonto, perdón de la palabra, es tonto, porque ele pensa assim: quando eu me case, eu serei feliz. E há quienes já se casaram 2 vezes, 3 vezes, e nunca lograram ser felizes. Há pessoas que pensam: quando eu tenha hijos, eu vou ser feliz. Há quienes tiveram 2, 3, 4 e nunca foram felizes. Tiveram um momento de alegria, em el momento del embarazo, em el momento del parto, pero nenhum ser humano le pode llenar de la manera como Dios nos llena a través del Espíritu Santo. Amén, gente. Hay personas que piensan: cuando yo tenga condiciones de viajar al mundo, o tenga yo condiciones de hacer la carrera que quiero, estudiar lo que quiero, yo seré feliz. Cuando yo tenga el coche del año, yo seré feliz. Hay quienes tienen dinero, coche, departamento de lujo, y hasta piensa de este departamento aventarse y quitarse la vida, por tanta depresión que trae. Deje usted de buscar en cosas y en personas lo que solo Jesús le puede dar. Entonces vamos a leer 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, a partir del versículo 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra quem? Contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ponga atención por favor, la primera cosa que yo le quiero decir: David pecou. Todos pecamos, todos podemos cometer errores y fallas. Aquí el tema es el siguiente: cómo nosotros reaccionamos delante de los problemas de errar, de fallar, de pecar. Porque hay personas, un ejemplo, que hasta hoy carga culpa por los errores que haya cometido en su vida. ¿Quién aquí ya cometió algún error en su vida? Mira, yo le voy a decir una cosa a usted: todos nosotros fallamos, pero yo tengo una buena noticia para usted, que si usted se arrepiente de algún error que haya cometido en su vida, Jesús le perdona. Yo sé que quizá usted no puede volver atrás para corregir su error. Una vez yo hablaba sobre el tema de vida sentimental en la iglesia, y yo nunca me olvido, una señora se acercó a mí después de la reunión y dijo así: pastor, qué palabra. Yo tengo 80 años, y si yo hubiera escuchado esta palabra más joven, yo no me hubiera casado con mi pareja. Entonces a veces usted se queda, ¿sabe qué? Culpando. Usted es una persona que se queda castigando a sí mismo en su cabeza. Usted se culpa a sí mismo. Usted carga culpa. Usted se siente hasta culpable por la muerte de un familiar. Usted se siente culpable por el fracaso. Usted se siente culpable por muchas cosas. El problema no es que usted haya cometido el error, el pecado. El problema es cómo usted está reaccionando ante esto. Míreme usted, por favor, no se duerma. Despierta a quien está a su lado, gente. Puede despertar, yo le doy permiso. Pícalo los ojos ahí, toca a la persona a su lado ahí. Mira a su lado, ve si está durmiendo, gente. Me ayuda ahí a despertar a la gente. Ve ahí si está durmiendo, despierta ahí. Ponga atención, yo sé que usted no comió, pero ahorita usted va a comer. Si le da mucho sueño puede pararse. Pero escucha lo que le voy a decir.
Nadie está condenado a ser quien siempre ha sido. Todos podemos cambiar. Sus pecados, errores y fallas no le definen, no le condenan. Usted puede cambiar, usted puede mejorar. Usted no puede permitir que sus errores y fallas le conviertan en una persona que usted no es. Porque quizá usted, por los errores y fallas que haya cometido en su vida, por los pecados que haya cometido, usted hoy es una persona que se desconoce. Usted permitió que esto le cambiara para peor. Jesús ya le perdonó. Amén. Usted está libre. Y por más, aunque usted no pueda volver atrás y corregir estos errores, sepa que usted puede vivir y superarlos. Y usted va a superarlos. Amén, gente. Usted va a aprender de sus errores. Usted va a aprender de sus fallas. Y usted va a crecer y usted va a madurar. De manera que, aunque usted no se olvide, usted va a lograr vivir con la enseñanza de lo que ellos le dejaron. Y no más culpándose por lo que usted haya dicho, hecho o no hizo. Amén, gente. ¿Quién me comprendió? David, ¿qué hizo? Pecó. Y Dios le dijo que su pecado fue perdonado. Versículo 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Baja solo un poquito mi micrófono, por favor. Versículo 15. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Ustedes saben que David, ele cometió un pecado muy grave. Ese es tema para otro día, pero él cometió un pecado muy grave, que sinceramente, ante ojos humanos, se ve como Dios es grande en misericordia, porque lo que David hizo fue muy grave. Pero en el corazón de David, Dios encontró arrepentimiento. Amén. Entonces usted puede haber fallado, pecado y cometido un error muy grave. Si usted se arrepiente, hay remedio para usted, hay salida. Y ahí David, por causa de su pecado, hubo una consecuencia de que el hijo, con la mujer que él se acostó, de manera ilícita, él tuvo, este hijo se puso enfermo. Este hijo se enfermó. Porque por más que Dios me perdone de mis pecados, hay pecados que traen consecuencias. Amén, gente. Y ahí es lo que yo les quiero mostrar aquí, algo muy importante, porque cuando se hirió el niño con enfermedad, dice aquí el versículo 16, David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo? Y ayunó, y fue y pasó la noche como acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas ele que não quiso e não comió pan com eles. Mire usted, por favor, a vezes usted está como David. David, ele estava muito involucrado, muito envuelto em seu problema. A vezes você está tão metido em seu problema, tão preocupado por seu problema, tão involucrado com seu problema, que você não se dá conta de que há pessoas ao seu redor. Há pessoas que de estar tão involucradas com os problemas, elas estão perdendo a seu matrimônio, descuidando a seu matrimônio. Há homens, há mulheres que estão tão involucrados com o problema, que não se dá conta de que estão desgastando e perdendo sua saúde, deixaram de cuidar de sua saúde. Há pessoas que estão tão involucradas com seu problema, que deixaram de dar atenção aos ninhos, a los hijos. Me haga entender? Davi, ele estava tão involucrado que o ninho estava enfermo, ayunando, orando, acostado, e as pessoas queriam levantar a Davi, e Davi que não quis. Semelhante a pessoas que quando estão em depressão não querem ver a nadie, não querem falar com nadie, se querem aislar, se querem viver solas, ou não é verdade? Gente, não importa quão grave seja seu problema, não esteja tão involucrado a seu problema, com seu problema, ao grado de afetar as demais coisas. Às vezes você está tão preocupado por umas coisas que você descuida outras, e esta falta de equilíbrio lhe hace perder. Há quienes hasta por los problemas descuida a vida espiritual, porque já não tem mais tempo para vir à igreja, não tem tempo para ayunar, não tem tempo para Deus, ou não é verdade? E esse é um pecado, é um erro muito grande. Cuidado, porque às vezes você, sem dar-se conta, há pessoas que querem seu bem, há pessoas que lhe querem ajudar, mas você está tão involucrado com seu problema, que você empieza a herir as pessoas. Você empieza a alejar a las pessoas que querem seu bem. Não haga isto, porque eles lhe querem ajudar. Amém, gente? Quem está dormindo, diga amém.
Versículo 18. Sucedió que al séptimo día de que David estaba ya acostado, ayunando y orando, rogando a Dios, ¿qué pasó? El niño murió. Repita conmigo, el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? ¿Puede hacerse qué? ¿Usted consigue entender esto? Mientras el niño estaba enfermo, David estaba tirado, acostado, no se bañaba, no se cuidaba, no hacía nada. Y ahí sucedió lo peor. ¿El niño qué? El niño murió. Y mientras los siervos, los empleados de David platicaban, ellos temían avisar a David, porque ellos pensaban que si David supiera que el niño murió, David ¿qué haría? Él podría hasta quitarse la vida. El problema es que ellos no sabían lo que estaba dentro del corazón de David. Porque cuando David vio ellos platicando, dice ahí el versículo 19: pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había ¿qué? Muerto, y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron ¿qué? Ha muerto. Entonces David ¿qué hizo? Se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Ponga atención, porque aquí empieza la enseñanza de hoy. La reacción de David ante la situación que ele estava vivendo. Ele perdeu o niño murió. E aqui eu lhe quero deixar esta enseñanza: usted não se pode perder por las pérdidas. Usted não pode permitir que os problemas e as pérdidas que hajan em sua vida hagan que usted se pierda. Amém, gente? Diga: eu não me puedo perder por las pérdidas. Quem compreendeu? As pessoas pensavam que Davi se iba a hacer daño, pero não. Davi, quando supo que o niño murió, ele, a primeira coisa que hizo, se levantou. Usted se vai levantar aqui hoje. Usted se vai levantar. Mire usted, quizá usted perdeu o trabalho, quizá usted perdeu um familiar que faleceu de alguma enfermidade, de algum problema, e já há anos, ou é muito recente, usted está aí de luto. Quizá usted perdeu sua pareja para outra mulher, para outro homem. Quizá usted perdeu dinheiro, usted invertiu muito dinheiro e perdeu dinheiro, perdeu clientes, perdeu o amigo. Usted pode haver perdido muito, mas você não pode permitir que estas pérdidas hagam que usted se pierda, que usted se postre, que usted se desanime, que usted pierda a fé em Deus. Amém, gente? Quem me está compreendendo? Usted não se pode perder por las pérdidas. Quando Davi supo que ele havia perdido o niño, ele que hizo? Se levantou. Póngase de pé, por favor. Ele que falou que hizo? Se levantou. Se levantou. Ele deixou de estar como? Postrado. Pode sentar-se, era só para despertar. Ele se levantou. E depois de que se levantou, que foi o que Davi hizo? Se lavou. Mire usted, Davi se lavou. Usted sabe que há pessoas que por las pérdidas, elas deixam de cuidar-se. Elas não querem mais nem banhar-se. Há mulheres que estão tão metidas nos problemas da vida, que antes você era uma mulher que se cuidava, você era uma mulher que se amava, você era uma mulher que a si mesmo se valorava. Hoje, perdão da palavra, você está toda fodonga. Ou não é verdade? Não se cuida mais. Não sei, quizás a você lhe abandonaram, lhe traicionaram, você padeceu um problema muito grave, você está aí e já não se cuida mais, já não se valora mais. E você não pode querer esperar das pessoas algo que nem você se dá a si mesmo. Se você quer que os demais lhe amem, você tem que amar-se primeiro. Se você quer que as pessoas lhe respeitem, você tem que respeitar-se primeiro. Amém, gente? Aí, no caso de mulheres que têm pelo mais largo, você, às vezes, há 3 anos já está com ele. Como chama aquilo? El chongo. El chongo. 3 anos com el chongo. Se suelta el chongo, vai sair cucaracha. Você vai encontrar a moneda que havia perdido. Suíne. Ou não é verdade? Você vê que David, ele supo que o niño murió. Então eu me vou a lavar. E lavar significa o seguinte: eu vou agarrar a palavra de Deus, eu me vou a limpiar, eu vou a soltar este remordimiento, eu vou a deixar a um lado este insulto que me hicieron, eu vou deixar de estar carcomiendo, eu vou deixar de estar pensando neste daño, neste problema, nestas palavras que eu escutei. Amém, gente? Eu me vou a lavar desta imundícia, de los pecados, eu me vou a lavar na sangre de Jesus, de todo o que me impide de ser feliz, de ter paz. Ele se lavou e depois que se ungiu. O sea, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar presente.
Amém, gente? E depois de ungir-se, ¿qué foi o que hizo? Cambiou de roupa. Você tem que cambiar de vida, tem que cambiar de espírito, tem que estar vestido, deixar de estar vestido de luto, de tristeza, de pobreza, de fracasso, de vitimismo e vestir-se de uma nova roupa. Amém, gente? É cambiar de vida, porque Davi usou a fé inteligente. Ele disse: eu, mientras o niño estava vivo, hice lo que podia. Agora que o niño murió, eu vou seguir adelante. Eu tenho que seguir adelante. Eu sei que quizás é delicado, ou complexo, ou muito complicado, ou muito fuerte lo que você haya vivido. Quizás eu le estou falando a uma pessoa que perdeu um familiar. Además de perder familiar, você perdeu trabalho, você perdeu amigos, você perdeu algo. Pero você tem que levantar-se. Diga: eu me vou a levantar. Você tem que levantar-se. Você tem que lavar-se. Deixar isto, ai pastor, porque a melhor época de minha vida foi 1980. Senhor, estamos em 2023. Chega 2024, 2025, 2030 e você todavia sigue atascado em el año de 1980, querendo reviver as coisas do passado. Siga adelante. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Amém, gente? Ah, pastor, pero mi pareja foi lá que me derrou. Deus tem outra muito melhor para você. Ah, pastor, pero eu perdi meu trabalho, pero Deus lhe vai abrir uma porta mais grande. Amém, gente? Ah, pastor, pero eu perdi meu familiar. Mira, a vezes somos nós tão egoístas que le pedimos a Deus que sanara um familiar. Aprenda isso: Deus nunca le prometeu a nadie a imortalidade. Ele prometeu a eternidade. Você deixa de ser uma pessoa que queira que Deus lhe dê a eternidade nesta terra, ou a imortalidade nesta terra. Ele lhe pode dar a eternidade hacia sua alma e a alma de seu familiar. Eu já vi casos de pessoas em que oramos e ele, em vez de ser sanado, já faleceu. É duro. Nos entristecemos. Pero Deus sabe o que era o melhor para esta pessoa e não para mim. Porque a vezes Deus preferiu ter a pessoa que estava enferma com Ele que deixá-la aqui nesta terra sofrendo para agradar-me a mim. Amém, gente? E você tem que acéptalo. Ah, pastor, pero como vou aceitar que me puseram os cuernos? Acéptalo. Deixa de estar buscando a pessoa com a que você foi cambiada. Amém, gente? Ah, pastor, pero eu perdi o trabalho, pero Deus lhe vai dar outro melhor. Eu perdi o negócio, você vai poner um outro mais grande. Amém, gente? Ah, pero eu perdi minha casa, Deus lhe vai dar outra. Você tem que soltar as coisas, tem que seguir adelante. Amém, gente? Lavar-se, limpiar-se, cambiar de roupa. E que mais Davi isso? Ele foi à casa de Deus. Você pode ver Ana, quando estava angustiada, aonde iba? A la casa de Deus. Ezequias, quando foi afrentado, ele foi aonde? A la casa de Deus. Ou seja, a casa de Deus é o lugar onde você encontra suas forças que você necessita, as forças que necessita. En la casa de Dios nos recargamos, en la casa de Dios nos restauramos, en la casa de Dios nos componemos. Hay personas que cuando están pasando problemas, ellas buscan la casa de limpia, o buscan la casa de un amigo, o buscan la casa del vecino. Usted tiene que aprender que es en la casa de Dios que usted va a recibir la dirección de Dios, el perdón, la fuerza y la vida que usted tanto necesita. Amén, gente. ¿Quién está aquí conmigo? ¿O ya durmieron? Dice más. Para terminar, versículo de número 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Gente, mira la reacción de una persona de fe. Mire la reacción de una persona de fe. Una persona que es de Dios, cómo ella reacciona ante las luchas, ante los problemas. Mira cómo reacciona una persona que tiene el Espíritu de Dios. Ella vio que ya no tenía control, no podía hacer nada. Porque eso es lo que usted tiene que entender, hay cosas que usted no puede controlar. Por eso usted sufre, porque usted quiere controlar todo, usted quiere que todo sea a su manera. Você tem que aceitar que não todo vai ser a sua maneira. E delante das coisas que você não pode fazer nada, você não pode controlar, não pode fazer nada, seja como David. Coma, cuide-se, viva, siga adelante. Quizás você nunca vai olvidar o que você perdeu, o que você passou, mas você vai lograr superar, porque a vida que Deus lhe vai dar vai ser muito melhor. Amém, gente? Quem me está compreendendo? Ponga atenção, Davi volvió a comer, ele volvió a seu estado natural. E aí vem a surpresa de la gente, versículo 21. E sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Las personas que estaban pensando que David se haría daño, quedaron como sorprendidas.
Há muita gente esperando que você se postre. Há muita gente esperando que você desista. Há muita gente esperando que a você le vaya mal, que você toque fundo. Pero eles têm que ver que você é uma pessoa resiliente, que se levanta, que tem um Deus poderoso que lhe dá uma nova vida, uma nova história. Amém, gente? Há muita gente esperando ver seu fracasso. Há muita gente echando porras, esperando que você toque fundo. Pero você tem que mostrar para elas que elas não conhecem o Deus que está em seu coração, que você sabe superar a situação, que você sabe seguir adelante. Diga: eu vou seguir adelante. Diga: eu vou seguir adelante. Ah, pastor, para mim me violaram, como eu vou ser? Você tem que seguir adelante. A violação não lhe define, o abuso não lhe define, os insultos não lhe definem, o que as pessoas dizem não lhe definem, seus fracassos, frustrações e pecados não lhe definem. Você tem que levantar-se, você tem que levantar-se, você tem que seguir adelante. Tem que seguir adelante. Deja de mirar a seu passado, siga adelante. Deja de estar hablando deste problema, já passou, não tem como cambiar, pero tem como você seguir adelante. Amém, gente? E aí Davi deixou as pessoas admiradas. Como pode? Ele antes estava tão mal, agora se levantou. Assim tem que ver a gente. Como pode que você está assim? Como você logra isto? É Deus que está em meu coração. E aí diz aqui o versículo 22, e ele respondeu: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: quem sabe se el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva. Versículo 23, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Usted que perdeu um familiar, um dia você vai ir a ele, pero ele não vai volver a você. Siga adelante. Eu sei que é duro, é algo complicado, não é que eu seja uma pessoa insensível, pero mire usted, há pessoas que quando murieron um familiar, ele já faleceu junto, ela nunca mais foi a mesma. Eu já vi casos de pessoas que quando faleceu um familiar, a los poucos dias outro faleceu de tristeza. Ou não é verdade? Eu não sei a quem você perdeu. O Espírito Consolador de Deus lhe vai ajudar, mas você tem que seguir vivendo. Siga adelante. O luto tem que ser vivido, mas tem que você seguir adelante. Amém, gente? E crê que um dia você vai encontrar do outro lado, mas agora você está aqui. Siga com a vida que Deus lhe está dando. Amém? E o mesmo serve para o trabalho. Perdeu o trabalho? Siga adelante. Uma outra porta se vai abrir. Não queira vingar-se. Você está passando uma injustiça. A você lhe humillaram. A você lhe hicieron coisas que lhe hirieron muito. Você está aí todo herido, hecho pedaços. Não queda mirando para isto. Mira adelante. Para adelante. Amém, gente? Você tem que levantar-se hoje. Você não pode perder-se com as perdas. Há quienes quando perdem algo se perdem. Há quienes quando passam por uma luta se perdem. Há quienes quando enfrentam um problema se perdem completamente. Se entrega ao fracasso, se entrega ao desânimo. Mire você, Davi chorou, mas ele não seguiu chorando. Você pode chorar. Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia está no livro de Juan, que diz: Jesus chorou. Nós podemos chorar, mas não podemos entregar-se à angústia. Eu posso chorar durante um momento, mas eu não posso permitir que este momento de angústia me domine. Choramos porque somos seres humanos, nos angustiamos porque somos seres humanos. Eu posso ter um momento de desânimo, mas eu não me entrego a este desânimo. Amém, gente? Você pode haver tenido um momento de muita luta, mas você não pode entregar-se a este fracasso. Diga: eu me vou levantar. Para terminar o versículo 24, que diz: e Davi consolou a Betsabé, que era a mamá, sua mulher, e vino a ella, e que? Se acostou com ella, se acostou com ella, e ella que? Deu a luz a um hijo, e ele lhe puso por nome que? Salomão. E o Senhor, mire-me você, duas coisas para terminar. Primeiro, Davi consolou a Betsabé. Vê você que os dois estavam passando por el mesmo problema, pero por la fé de Davi, ele tinha estrutura, condições de ajudar a outro. Não sei se me deu a entender. É incrível como você pode ver, gente, quando você tem esta fé inteligente, você agarra uma pessoa que não tem esta fé. Um exemplo, duas pessoas, uma com câncer, sem fé, e uma que tem câncer, com fé inteligente. A que tem câncer e fé inteligente, ella consuela a la outra. Aún estando en el lecho, en la camilla del hospital, ella le ayuda a la otra. Porque cuando usted tiene la fe inteligente que viene de Dios,
Los problemas no le desesperan. Usted sabe que tiene un Dios que está en el control de todas las cosas. Amén, gente. David se levantó, se bañó, se ungió, fue a la casa de Dios, buscó fuerzas y consoló a Betsabé. Además se acostó con ella. Y después de la mayor pérdida de David, de su mayor frustración y fracaso, nació Salomón. Salomón, que nadie conoce, ¿verdad? ¿Quién es Salomón? ¿Quién fue Salomón? ¿Cuándo surgió Salomón? Después de que David había tenido un fracaso, una frustración, una pérdida muy grande. Él nació después de un suceso horrible en su vida. Salomón vino para traer los mejores días a la vida de David. Amén, gente. ¿Qué significa eso? Va a nacer su Salomón. Va a nacer algo que va a superar todo el fracaso y frustración que usted ha vivido y ha pasado. ¿Usted cree? Diga, va a nacer mi Salomón. No, así va a nacer un Salmón. Diga, va a nacer mi Salomón. ¿Qué significa nacer Salomón? Significa que todas mis perdas no me hicieron perderme. Significa que yo vencí todo este fracaso. Significa que yo me levanté. Significa que yo seguí adelante. Que aún después de haber vivido muchas cosas malas, yo logré salir adelante. Diga, va a nacer mi Salomón. Póngase de pé, diga, va a nacer mi Salomón. ¿Usted cree, gente? Salomón es este momento en que Dios vio que yo me mantuve y no me perdí por las pérdidas. Usted no se puede perder por las pérdidas. Usted no se puede perder por los problemas. Diga, yo no me voy a perder por las pérdidas, por las injusticias, por los problemas.